Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, minha amiga guerreira, que está aí do outro lado da tela. É um privilégio abrir mais uma vez o nosso baú de memórias com pessoas tão fortes e cheias de história de vida. Dizem que o vício é a pior doença que pode apodrecer a alma de um homem. Toda vez que eu vejo cartas em cima de uma mesa, meu coração dispara, minhas mãos suam frio e eu preciso me segurar na cadeira para não sair correndo. Meu nome é Aurora. O espelho já não me reconhece e eu já não reconheço ele. Mas dentro de mim tem uma gaveta que não enferruja, não emperrou, e toda vez que eu abro, tudo está ali, inteiro, como se o tempo tivesse passado por fora e esquecido de passar por dentro. E o que eu vou contar aqui hoje é a história da noite em que a minha própria vida virou moeda de troca num jogo de carteado. A noite em que eu entendi que quem deveria ser o nosso escudo era justamente aquele de quem a gente mais precisava fugir. A gente morava numa casinha de pau a pique, encostada num morro, perto de uma cidadezinha tão pequena que o padre só aparecia de 15 em 15 dias. Era um lugar bonito por fora, mangueiras carregadas, terra vermelha que grudava nos pés, céu tão largo que parecia não ter fim. Mas por dentro das casas, o diabo fazia morada. E na nossa, ele tinha endereço fixo. Minha mãe, Carmen, era uma mulher miúda, de ombros estreitos e mãos ásperas de tanto trabalhar. Ela lavava roupa para fora, passava ferro com brasa, fazia sabão de cinza e ainda dava conta de 4 filhos com o estômago quase sempre vazio. O olhar dela vivia assustado, o coração sempre sobressaltado, tentando manter a paz dentro daquela casa. Eu era a mais velha. Depois de mim vinham Solange, Ronaldo e a Maria Celestina, que era tão pequeninha que ainda dormia agarrada no vestido da mãe. Meu pai se chamava Geraldo, bonito de rosto e ruim de alma. Tinha o sorriso largo quando queria alguma coisa e o punho fechado quando contrariavam ele. A fraqueza dele tinha nome: jogo. Carteado, dado, rinha de galo, aposta em corrida de cavalo. Qualquer coisa que envolvesse a promessa de dinheiro fácil, ele estava no meio. Só que nunca ganhava, e quando perdia, a conta sempre sobrava para a gente. Para ele, filhos não eram família, eram mercadoria que se criava para passar adiante. E eu, por ser a mais velha, era a que tinha mais valor de troca. Naquele tempo, as mulheres não tinham para onde correr. Não existia delegacia que escutasse, juiz que se importasse. Mulher aguentava. Mulher abaixava a cabeça, engolia o choro e orava para o dia seguinte ser menos pesado. Carmen era mestra nessa arte de engolir. Eu via ela de madrugada, sentada no banco do terreiro, com as mãos cruzadas no colo, os lábios mexendo sem fazer som, pedindo a Deus uma paz que nunca vinha. A gente tinha vergonha de ir à venda comprar fiado, porque meu pai já devia em tudo quanto é canto. Dona Neuza, que era dona da vendinha mais perto, ainda fiava para a minha mãe por pena das crianças. Mas eu percebia o olhar dela quando a gente entrava. Um olhar de dó misturado com receio, como quem vê um passarinho preso numa gaiola e sabe que não pode abrir a porta. Eu cuidava dos meus irmãos como se fosse a segunda mãe deles. Dava banho na Maria Celestina numa bacia de alumínio. Penteava o cabelo da Solange com um pente de dente largo que vivia quebrando. Ajudava o Ronaldo com as lições quando ele conseguia ir parar a escola. Tinha semana que nenhum de nós ia. Não tinha chinelo, não tinha caderno, não tinha merenda para levar. E meu pai sumia dias inteiros, voltava acabado, fedendo a fumo e bebida. E Carmen tinha que juntar os cacos outra vez. Nosso canal é como uma grande varanda onde a gente senta para tomar um café e conversar. Quero muito saber quem é você. Coloca aqui nos comentários o seu nome e me conta. Você também é do tempo em que a gente iluminava a casa com lamparina e cozinhava no fogão a lenha? Quero ver quem é da minha época. Numa tarde que eu nunca vou esquecer, Carmen estava pilando milho para fazer angu. O sol já estava descendo e espalhava aquela luz cor de rapadura por cima do terreiro. Solange brincava com uma boneca de sabugo que eu tinha feito para ela,
Ronaldo empinava uma pipa remendada com papel de embrulho e Maria Celestina dormia numa rede velha amarrada entre os paus da varanda. O único barulho era o pilão batendo e o canto grosso das cigarras. Um momento raro de sossego, daqueles que a gente guardava no peito como se fosse ouro. De repente, o portão de madeira abriu com um estrondo que espantou as galinhas do terreiro. Meu pai entrou tropeçando, com a camisa rasgada e os olhos injetados. Atrás dele vinham 2 homens que eu nunca tinha visto na vida. Um era alto, magro, com o rosto chupado e chapéu de couro sujo. O outro era atarracado, barrigudo, com um charuto apagado espetado no canto da boca. Os 2 ficaram parados ali no portão, olhando para dentro da nossa casa como quem avalia uma propriedade antes de fechar negócio. Meu pai parou no meio do terreiro, cambaleando, e berrou para Carmen trazer água e café para as visitas. Minha mãe largou o pilão e veio correndo, limpando as mãos no avental. Mas os olhos dela já tinham entendido. Aqueles homens não eram visita nenhuma. Eram cobradores. E o rosto do meu pai não era de quem recebe amigos. Era de quem vendeu o que não tinha direito de vender e está tentando ganhar tempo. Os 2 sentaram nos bancos do terreiro e meu pai ficou de pé, esfregando as mãos suadas, falando rápido demais, rindo uma risada vazia. Eu estava sentada no degrau da porta, com a faca de descascar mandioca ainda na mão, e prestava atenção em cada palavra que saía daquela roda. Não entendia tudo, mas ouvi uma palavra que me gelou os ossos. Combinado. O homem magro, o do chapéu, virou o rosto na minha direção. Olhou para mim de cima a baixo, devagar, do jeito que se examina uma novilha no curral antes de fechar a compra. E sorriu. Um sorriso sem dente na frente que me deu nojo e pavor ao mesmo tempo. Carmen viu aquele olhar. E eu vi o rosto dela mudar. Vi a cor fugir das bochechas, o queixo tremer, a mão apertar o avental com tanta força que os dedos ficaram brancos. Mas ela não falou nada. Não ali, não na frente deles. Naquela noite, depois que os homens foram embora e meu pai apagou na rede, eu escutei Carmen chorar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o choro baixinho que ela abafava com o travesseiro. Era um choro que saía do fundo das entranhas, que rasgava o silêncio da casa como faca em tecido novo. Fui até a cozinha e encontrei ela sentada no chão de terra, com a testa encostada no tijolo frio do fogão apagado, abraçando os próprios joelhos. Ela levantou a cabeça, me olhou com aqueles olhos vermelhos e inchados e pediu com a voz partida que eu fosse forte no dia seguinte. Mais forte do que ela tinha conseguido ser a vida inteira. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Mas o medo que tomou conta de mim naquele momento foi tão grande que parecia que as paredes da cozinha estavam se fechando, apertando, espremendo o ar para fora dos meus pulmões. E o que aconteceu quando o sol nasceu no dia seguinte foi pior do que qualquer pesadelo que a minha cabeça de menina poderia inventar. Quando o galo cantou naquela madrugada, eu já estava de olhos abertos, não tinha dormido. Fiquei a noite toda encolhida no colchão de palha, com Solange grudada nas minhas costas e Maria Celestina ressonando naquele sono pesado de criança que ainda não sabe o tamanho do perigo que mora dentro da própria casa. O telhado de telha-vã deixava entrar um vento frio que cheirava a sereno e a capim molhado. E eu ficava olhando para o escuro, tentando entender o que minha mãe tinha querido dizer com aquelas palavras. Não precisei esperar muito. Meu pai acordou com o sol já alto, a cara inchada, os olhos pequenos de ressaca. Pediu café com a voz grossa de sempre e sentou no banco do terreiro como se nada tivesse acontecido na véspera. Minha mãe serviu a caneca sem olhar para ele. Eu reparei que as mãos dela estavam firmes, não tremiam como de costume, e isso me assustou mais do que o tremor, porque quando mamãe parava de tremer, era porque já tinha tomado uma decisão por dentro. Meu pai tomou o café em 2 goles, limpou a boca nas costas da mão e chamou minha mãe para perto. Falou baixo, mas eu estava atrás da porta da cozinha e ouvi tudo. Disse que tinha perdido muito dinheiro no carteado para um fazendeiro da região. Um homem com fama de ser implacável,
dono de terras que iam até onde a vista alcançava. Um homem que já tinha enterrado 2 esposas e que ninguém ousava contrariar. O nome dele era Romeu. Seu Romeu. E o trato que meu pai tinha feito com ele era simples e monstruoso. Eu seria entregue em casamento para quitar a dívida. Meu pai falou aquilo como quem informa o preço de um saco de arroz, sem remorso. Disse que seu Romeu viria me buscar dentro de poucos dias e que Carmen precisava preparar tudo. Jogou um embrulho de tecido branco no colo dela e mandou que costurasse o vestido. Depois saiu para o terreiro, acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para o nada, como se tivesse acabado de resolver um problema qualquer. Carmen ficou parada no meio da cozinha com aquele tecido nos braços. Eu vi pela fresta da porta. Ela não chorou, não gritou. Ficou ali, de pé, olhando para o pano branco como se fosse uma mortalha. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Aquele tecido era o meu destino sendo embrulhado nas mãos da minha própria mãe. O resto do dia foi o mais estranho que eu já vivi. A casa ficou num silêncio que apertava o peito. Mamãe foi para o tanque lavar roupa e ficou lá até o sol começar a descer, esfregando, torcendo, batendo os panos na pedra com uma força que eu nunca tinha visto nela. Parecia que estava tentando arrancar de dentro de si alguma coisa junto com a sujeira. Eu tentei seguir a rotina. Fiz o almoço com o que tinha: arroz com gordura de porco e um punhado de quiabo do canteiro. Dei comida para os menores. Solange me ajudou a varrer o terreiro e Ronaldo ficou quieto no canto, montando uma armadilha de passarinho com varetas e barbante. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia. Criança sente. Sente no ar, na pele, no jeito que os adultos se movem devagar demais e falam de menos. Maria Celestina era a única que não percebia nada. Ficava sentada no chão de terra brincando com umas pedrinhas coloridas, organizando elas em fileiras, conversando sozinha naquela linguagem inventada que só ela entendia. Eu olhava para ela e sentia o peito apertar, porque aquela menina ainda vivia num mundo onde o pai era apenas o homem que morava na casa. Quando a noite chegou, meu pai saiu de novo, colocou o chapéu, enfiou a faca na cintura e desceu o morro. Minha mãe esperou os passos dele sumirem na estrada de terra. Esperou o portão ranger e fechar. Esperou mais um tempo, em silêncio, com o ouvido colado na escuridão, como o bicho que fareja o perigo antes de sair da toca. Só quando teve certeza de que ele tinha ido, ela entrou no quarto, acendeu a lamparina e puxou o tecido branco de dentro do baú. Abriu o pano em cima da mesa, alisou com as mãos, olhou para ele por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Depois foi até a gaveta da cozinha e pegou a tesoura grande, aquela de cabo preto que servia para cortar couro. E cortou. Cortou o tecido de ponta a ponta. Rasgou em tiras. Puxou, torceu, despedaçou. Cada golpe de tesoura parecia arrancar um pedaço da obediência que ela tinha engolido a vida inteira. Os olhos secos, a mandíbula travada e as mãos que eu sempre vi trêmulas, agora se moviam com uma precisão que me deu arrepio. Não era raiva. Era algo maior. Era uma decisão que tinha nascido no fundo do ventre e subido pelo corpo inteiro. Solange acordou com o barulho e veio para a cozinha esfregando os olhos. Viu os pedaços de tecido espalhados pelo chão e olhou para a mamãe sem entender. Ronaldo apareceu atrás, descalço, com cara de sono. Minha mãe olhou para nós 3, porque Maria Celestina ainda dormia no quarto. E com a voz mais firme que eu já tinha ouvido sair daquela mulher, mandou que a gente arrumasse uma trouxa com o que conseguisse carregar. Pouca roupa, nenhum barulho. Eu obedeci sem perguntar. Peguei 2 vestidos velhos, uma muda de roupa do Ronaldo, o pente da Solange e enfiei tudo dentro de um pano de saco amarrado pelas pontas. Mamãe embrulhou Maria Celestina numa manta de algodão, sem acordar ela. A menina gemeu baixinho, se acomodou no colo e voltou a dormir. Antes de sair, mamãe fez uma coisa que eu só entendi muitos anos depois. Ela foi até o fogão, pegou um punhado de cinza fria
e esfregou na sola dos nossos pés e nos nossos calcanhares. Naquela hora eu achei estranho, mas depois entendi. A cinza escondia o cheiro. Se meu pai voltasse com o cachorro farejador, a cinza dificultava o rastro. Saímos pela porta dos fundos, a que dava para o morro. A noite estava escura, sem lua, e o único clarão vinha dos vagalumes piscando no meio do mato, como se estivessem nos mostrando o caminho. Minha mãe ia na frente, com Maria Celestina no colo e o passo firme de quem sabe que não pode olhar para trás. Eu ia logo atrás, segurando Solange de um lado e Ronaldo do outro. Subimos o morro por uma trilha de tatu que mamãe conhecia dos tempos de buscar lenha. O chão era úmido, cheio de raiz e pedra solta, e a cada passo os galhos arranhavam minhas canelas e os espinhos furavam meus pés por baixo da cinza. Ronaldo tropeçou 2 vezes e eu tive que segurar ele pelo braço. Solange ia calada, apertando minha mão com tanta força que eu sentia os ossinhos dos dedos dela se encaixando nos meus. Quando chegamos no topo do morro, Carmen parou e olhou para trás pela primeira e única vez. Lá embaixo, a nossa casinha escura parecia um caixão jogado no meio do vale. Ela ficou ali uns instantes, respirando fundo, com Maria Celestina ressonando no colo. Depois virou o rosto para a frente, onde a linha escura dos trilhos da velha ferrovia desativada cortava o mato como uma cicatriz na terra. E foi por ali que a gente seguiu. Caminhando sobre os dormentes podres, tropeçando nas pedras soltas, com o coração disparado e o medo latindo nas nossas costas como cachorro bravo. Carmen olhava para trás a cada poucos passos, o pescoço girando rápido, os olhos vasculhando a escuridão atrás de nós. E eu entendi naquele momento que a minha mãe não estava apenas fugindo de um homem. Estava rasgando, com as mesmas mãos que rasgaram o tecido branco, toda a vida que ela conhecia até ali. Caminhar sobre dormentes de ferrovia no escuro é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Os pés escorregavam na madeira podre, molhada de sereno. E entre um dormente e outro tinha um vão cheio de pedra e mato seco que rasgava a pele. Ronaldo ia no meu colo já fazia um tempo, porque os pezinhos dele não aguentavam mais. Solange andava ao meu lado com os olhos arregalados, sem reclamar, sem chorar, apenas andando como um bichinho assustado que segue a mãe sem saber para onde vai. E mamãe ia na frente, com Maria Celestina dormindo no ombro, o corpo inclinado para a frente, como se estivesse empurrando o próprio destino com o peito. O mato dos 2 lados era alto, grosso, fechado. Cheirava a terra molhada, a folha apodrecida e a flor de mato daquelas que só abrem de noite. De vez em quando, um barulho no meio da vegetação fazia a gente parar de respirar. Podia ser tatu, podia ser cobra, podia ser gente. Minha mãe apertava o passo e eu ia atrás, sentindo o coração bater na garganta. A gente não sabia para onde aqueles trilhos levavam. Mamãe só sabia que eles iam para longe daquela casa. E naquela hora, longe era o único destino que importava. Eu tentava não pensar no que ia acontecer quando meu pai acordasse e descobrisse que a casa estava vazia. Tentava não pensar no rosto dele, na fúria, nos gritos. Mas os pensamentos vinham sozinhos, como o bicho que entra pela fresta da porta, mesmo quando a gente tranca tudo. Andamos por um tempo que eu não sei calcular. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 3. A noite no mato não tem relógio. A gente mede o tempo pelo cansaço do corpo e pelo medo que vai crescendo ou diminuindo. E o nosso só crescia. Até que minha mãe parou de repente, estendeu o braço para trás, me segurando, e ficou imóvel. Na frente dela, os trilhos terminavam num vazio. A velha ponte de ferro que cruzava o ribeirão tinha desabado. As vigas estavam retorcidas, enferrujadas, penduradas sobre o buraco escuro como ossos quebrados de um bicho gigante. Embaixo, o som da água correndo lá no fundo dava a medida do tombo que a gente levaria se desse mais um passo. Carmen ficou ali parada, olhando para aquele vazio, e eu vi os ombros dela caírem. Foi a primeira vez, desde que ela rasgou o tecido branco, que eu vi o corpo dela amolecer. Era como se toda a coragem que ela tinha juntado tivesse escorrido pelos pés, junto com a cinza que já tinha saído, fazia tempo.
Solange começou a chorar baixinho, engolindo o soluço para não fazer barulho. Ronaldo se apertou contra mim e eu senti a quentura do corpo dele tremendo no meu peito. Estávamos encurraladas. Não dava para voltar, porque voltar era cair nas mãos de Geraldo. Não dava para atravessar, porque a ponte não existia mais. E não dava para entrar no mato, porque no escuro, sem trilha, a gente se perderia e morreria de fome ou de cobra antes do sol nascer. Foi Solange quem viu primeiro. Puxou a barra do meu vestido e apontou para o lado esquerdo dos trilhos, onde o mato era mais ralo. Ali, meio engolido pela vegetação, com trepadeiras cobrindo o teto e capim nascendo por baixo, estava um vagão de trem. Velho, enferrujado, com as rodas enterradas na terra, como se tivesse criado raiz naquele lugar. As janelas estavam escuras e a porta de correr estava entreaberta, deixando sair um cheiro de madeira velha e mofo. Mamãe olhou para o vagão, olhou para a ponte destruída, olhou para nós quatro. Não tinha escolha. Fez sinal para a gente seguir e caminhou até a porta. Empurrou a folha de metal que gemeu nos trilhos como um animal doente. O interior estava escuro, abafado, cheio de sombras. Entramos em fila. Primeiro minha mãe com Maria Celestina, depois eu com Ronaldo e, por último, Solange, que puxou a porta atrás de si com as duas mãos. Ficamos ali, no escuro, ouvindo a própria respiração. O chão do vagão era de tábua, algumas quebradas, e cheirava a querosene velho e a ferrugem. Eu estava tentando acomodar Ronaldo num canto quando, de repente, uma luz amarela acendeu no fundo do vagão. Minha mãe deu um grito e recuou contra a parede, apertando Maria Celestina contra o peito. Eu puxei Solange e Ronaldo para trás de mim, o coração explodindo de medo. A luz tremeu, se moveu, e aos poucos foi iluminando um rosto. Era um rosto de velho, muito velho, enrugado como casca de árvore seca, com olhos pequenos e fundos que brilhavam na luz do lampião como dois caroços de jabuticaba molhados. O cabelo era branco, ralo, colado na cabeça. A roupa era puída, remendada em tantos lugares que mais parecia uma colcha de retalhos vestida no corpo. Ele estava sentado numa caixa de madeira, no fundo do vagão, com o lampião na mão, e nos olhava com uma expressão que não era de susto nem de raiva. Era de tristeza. Uma tristeza velha, acostumada, de quem já viu tanta coisa ruim na vida que mais nada assusta. Era seu Tonico. Antigo guarda-freios daquela ferrovia que já tinha parado de funcionar fazia muitos anos. Morava ali, naquele vagão abandonado, esquecido pelo mundo, vivendo do que pescava no ribeirão e do que colhia no mato. Ninguém lembrava dele. Ninguém ia visitá-lo. Ele era como os trilhos. Tinha servido para alguma coisa um dia, e agora estava ali, enferrujando em silêncio, esperando a terra cobrir o que restava. Ele olhou para Carmen, para os meninos agarrados em mim, para Maria Celestina dormindo no colo da mãe, e não precisou perguntar nada. Os olhos dele foram de um rosto para o outro, lendo o medo, a exaustão, o desespero. Era o tipo de homem que entendia o sofrimento dos outros porque já tinha engolido o próprio até não sobrar mais gosto. Ele se levantou devagar, com os joelhos estalando, e apontou para um canto do vagão onde tinha um colchão velho de palha e umas mantas empilhadas. Fez sinal para a mamãe deitar os meninos ali. Ela hesitou. Olhou para ele com desconfiança, porque naquele ponto da vida a minha mãe desconfiava de qualquer homem que se aproximasse. Mas seu Tonico não se moveu. Ficou ali, parado, com o lampião na mão, esperando. Sem pressa, sem gesto brusco, sem palavra que soasse ameaça. E foi essa calma dele, esse silêncio manso, que aos poucos foi derretendo a desconfiança de Carmen. Ela acomodou Maria Celestina no colchão. Eu deitei Ronaldo ao lado, e Solange se enroscou entre os dois. Em poucos minutos, os três dormiam. O cansaço era maior que o medo. Mamãe sentou no chão, encostada na parede do vagão, e ficou olhando para os filhos. Seu Tonico serviu um caneco de água fresca e sentou na caixa dele em silêncio.
O lampião fazia sombras compridas que se mexiam nas paredes como fantasmas dançando. E ali, naquele vagão podre, no meio do nada, rodeada de ferrugem e mofo, pela primeira vez naquela noite, eu senti que talvez a gente estivesse em algum lugar seguro. Mas a noite ainda não tinha acabado. E o que veio depois me fez entender que segurança, naquela vida, era sempre uma ilusão de pouca duração. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali naquele silêncio. Podia ter sido meia hora, podia ter sido menos. O lampião de seu Tonico já estava com a chama baixa, fazendo aquele chiado de querosene acabando, e a escuridão ia engolindo os cantos do vagão aos poucos. Minha mãe estava com a cabeça encostada na parede, os olhos abertos, vigiando. Não dormia. Acho que ela sabia, no fundo do corpo, que aquela calmaria era fina demais para durar. Foi seu Tonico quem ouviu primeiro. Levantou a cabeça de repente, como o cachorro velho que fareja a tempestade antes de ela chegar. Ficou imóvel, com o ouvido virado para a porta do vagão, e a expressão do rosto dele mudou. A tristeza mansa que ele carregava deu lugar a uma coisa que eu nunca tinha visto naquele homem. Um estado de alerta, de quem já viveu o suficiente para saber a diferença entre o barulho do mato e o barulho de gente. Então eu também ouvi. No começo era só um murmúrio distante, misturado com o som do vento nas folhas. Mas foi crescendo, ficando mais nítido, se separando dos ruídos da noite. Latido de cachorro, mais de um. E por baixo dos latidos, o som grave de cascos de cavalo batendo na terra. E vozes, vozes de homens. O sangue sumiu do meu corpo. Senti os braços gelarem, as pernas amolecerem, a boca secar de uma vez, como se alguém tivesse puxado toda a saliva para fora. Olhei para a mamãe e vi que ela já estava de pé, com Maria Celestina apertada contra o peito, os olhos arregalados e o rosto branco como cal. Seu Tonico não perdeu tempo. Apagou o lampião com um sopro e o vagão afundou na escuridão. Eu senti a mão dele, seca e áspera como lixa, agarrar meu braço e me puxar para o fundo do vagão. Com a outra mão, ele tateava o chão de tábua, procurando alguma coisa. Ouvi o som de madeira sendo arrastada, uma tábua levantando, depois outra. Ele estava abrindo um buraco no assoalho do vagão, um alçapão escondido entre os dormentes podres. O espaço embaixo era apertado, úmido e cheirava a terra crua e raiz. Não dava para ficar de pé, mal dava para ficar deitado. Seu Tonico fez sinal no escuro, empurrando minha mãe para dentro primeiro. Ela desceu com Maria Celestina grudada no corpo, abafando a boca da menina no ombro para caso ela acordasse e chorasse. Eu acordei Solange e Ronaldo sacudindo eles de leve, tapando a boca deles com a mão antes que fizessem qualquer barulho. Solange entendeu na hora. Os olhos dela se arregalaram no escuro e ela desceu para o buraco sem dizer nada. Ronaldo tremeu inteiro, mas obedeceu. Eu fui a última a descer. Antes de enfiar a cabeça no alçapão, olhei para seu Tonico. Não conseguia ver o rosto dele na escuridão, mas senti que ele me olhava. Ele apertou meu ombro uma vez, firme, como quem diz, vai ficar tudo bem, sem precisar abrir a boca. Depois fechou as tábuas em cima de nós e eu ouvi ele arrastar alguma coisa pesada por cima, uma caixa, um baú, qualquer coisa que disfarçasse o alçapão. Embaixo, o mundo era feito de terra, de escuro e de medo. Mamãe estava deitada de lado com Maria Celestina no peito, a mão tampando a boca da menina que tinha acordado e começava a se mexer. Solange estava encolhida contra mim, a testa encostada no meu braço, respirando tão devagar que parecia que tinha aprendido a viver com metade do ar. Ronaldo estava do meu outro lado, com o rosto enfiado na terra, e eu sentia o corpo dele sacudindo em soluços mudos. Eu abracei os dois e fechei os olhos, mesmo que abertos ou fechados, não fizesse diferença nenhuma naquela escuridão. E esperei. Os latidos foram chegando mais perto. O chão em cima de nós começou a tremer com o peso dos cavalos. Eu ouvia as patas batendo nos dormentes, as ferraduras raspando nas pedras, e os homens gritando coisas que o vento embaralhava. Depois, passos pesados no vagão.
O assoalho de tábua rangia e gemia em cima das nossas cabeças, e cada rangido fazia Maria Celestina se contrair nos braços da minha mãe. Eu reconheci a voz do meu pai. Mesmo abafada pela madeira e pela terra, aquela voz era inconfundível. Rouca, grossa, cheia de raiva. Ele gritava com seu tonico, exigia saber se tinha visto uma mulher com crianças passando pelos trilhos, chutava as coisas dentro do vagão. Eu ouvia os objetos caindo, a madeira estalando, as latas rolando no chão. Cada chute fazia o pó cair em cima de nós, entrando no nariz, na boca, nos olhos. Ronaldo começou a tossir, e eu apertei a mão dele contra o meu peito, sufocando o som com o tecido do vestido. Outra voz falou, mais calma, mais grossa, mais lenta. Uma voz que eu não conhecia, mas que me deu mais medo do que a do meu pai. Devia ser seu Romeu, ou um dos capangas dele. Perguntava com uma frieza que gelava o sangue. Cada palavra saía devagar, medida, como quem tem certeza de que vai encontrar o que procura e não tem pressa nenhuma para isso. Seu tonico respondeu. A voz dele saía mansa, arrastada, com aquele tom de velho cansado que não tem mais nada a perder. Pela fresta entre as tábuas, eu imaginava ele ali de pé, pequeno, magro, de roupa remendada, encarando aqueles homens de cavalo e cachorro sem recuar um passo. Eu não ouvia todas as palavras, mas entendia o sentido. Ele negava. Não tinha visto ninguém. Morava ali sozinho fazia anos. Não passava viva a alma por aqueles trilhos. Meu pai não acreditou. Ouvi ele virando o vagão de cabeça para baixo, empurrando a caixa de madeira, chutando o colchão de palha, pisando forte no assoalho como se quisesse atravessar o chão com os pés. E a cada pisada eu sentia a terra tremer em cima de mim e prendia a respiração, pedindo a Deus que as tábuas aguentassem, que a escuridão nos protegesse, que aquele homem não olhasse para baixo. Um dos cachorros farejou perto do alçapão. Eu ouvi as unhas dele arranhando a madeira, o focinho fungando nas frestas, e meu coração parou. Parou de verdade. Senti o peito esvaziar e o mundo ficar mudo por um instante que durou uma eternidade. Mas o cachorro se afastou. Talvez a cinza que mamãe tinha esfregado nos nossos pés tivesse confundido o faro. Talvez fosse outra coisa. Até hoje eu não sei explicar. Os homens ficaram mais um tempo. Vasculharam o vagão, o mato ao redor, a beira do ribeirão. Meu pai gritou ameaças para seu tonico, que se descobrisse que o velho estava mentindo, voltava para acertar as contas. A voz dele ia e voltava no vento, carregada de uma raiva que mais parecia desespero. Porque Geraldo não estava com raiva de Carmen por ter fugido. Estava com medo do que seu Romeu faria com ele se não entregasse a mercadoria prometida. Aos poucos, os latidos foram se afastando. Os cascos dos cavalos foram diminuindo nos trilhos até virar um murmúrio, e depois silêncio. O silêncio mais bonito que eu já ouvi na minha vida. O silêncio de quem escapou. Mas ninguém se mexeu. Minha mãe não se mexeu, eu não me mexi, as crianças não se mexeram. Ficamos ali embaixo, naquela cova de terra, respirando o cheiro de raiz e de medo, esperando seu tonico abrir as tábuas. E ele não abriu. Não abriu por um tempo longo, porque sabia que às vezes os caçadores voltam pelo mesmo caminho para pegar a presa desprevenida. Quando finalmente as tábuas se moveram e a luz fraca do lampião reacendido entrou naquele buraco, eu olhei para o rosto da minha mãe e vi uma coisa que vou carregar comigo até o último dia. Os olhos dela estavam secos. Não tinha mais lágrima. Mas o rosto inteiro tinha envelhecido. Como se aquelas horas embaixo do chão tivessem roubado dela uns bons pedaços de vida de uma vez só. Quando saímos daquele buraco, o mundo tinha mudado. Não o mundo de fora. O de fora continuava escuro, úmido, com o mesmo cheiro de ferrugem e mato. O que mudou foi o de dentro. Eu olhei para os meus irmãos e vi que eles também tinham envelhecido naquela noite. Solange tinha os olhos de quem viu coisa demais para a idade que carregava. Ronaldo estava calado, sério, com uma ruga entre as sobrancelhas que não existia antes.
Só Maria Celestina, no colo da mamãe, continuava no mundo dela, sem entender nada, chupando o dedão e encostando a cabeça no ombro da minha mãe, como se aquele fosse um colo qualquer, numa noite qualquer. Seu Tonico reacendeu o lampião e olhou para nós com aqueles olhos fundos que pareciam ter guardado todas as tristezas do mundo dentro deles. Ele não perguntou nada. Não pediu explicação, não quis saber nome, não fez aquelas perguntas que os curiosos fazem para depois espalhar na vizinhança. Ele apenas serviu água num caneco de lata amassado e ficou ali, sentado na caixa dele, esperando que a gente se acalmasse. Mamãe tremia. Não era o tremor de sempre, aquele de quem tem medo do marido. Era um tremor diferente, que vinha de um lugar mais fundo, como se o corpo dela estivesse tentando sacudir para fora todo o pavor que tinha engolido nas últimas horas. Ela segurava Maria Celestina com um braço e com o outro abraçava os próprios joelhos, balançando de leve para frente e para trás, do jeito que se nina um bebê. Só que quem ela estava ninando era ela mesma. Eu sentei do lado de Solange e passei o braço por cima do ombro dela. Ronaldo encostou em mim do outro lado. Ficamos assim, os três grudados, ouvindo a respiração uns dos outros e o chiado baixo do lampião. Ninguém falava. As palavras tinham fugido junto com a coragem. Foi seu Tonico quem quebrou o silêncio. Não com palavra, com gesto. Ele se levantou devagar, foi até o fundo do vagão e começou a mexer numa parede de tábua. Eu achei estranho porque a parede parecia inteira, sem abertura, sem fresta. Mas os dedos dele conheciam aquela madeira como quem conhece o corpo de um instrumento velho. Ele apertou num ponto, empurrou noutro e uma tábua soltou, revelando um vão escondido. Um fundo falso na parede do vagão. De dentro, ele puxou uma caixinha de metal. Pequena, enferrujada, com a tampa meio amassada. O tipo de coisa que qualquer pessoa jogaria fora sem pensar duas vezes. Ele trouxe a caixa até perto do lampião, sentou de novo na caixa de madeira e ficou olhando para aquele objeto por um tempo. Os dedos dele passavam por cima da tampa como quem acaricia o rosto de alguém que já se foi. Depois ele abriu. Dentro tinha dinheiro. Notas velhas, amassadas, amareladas pelo tempo, dobradas com cuidado e organizadas em montinhos amarrados com barbante. Era a aposentadoria dele. O pouco que tinha juntado ao longo de anos morando ali naquele vagão, vivendo de peixe e de fruta do mato, sem gastar com nada porque não tinha com quem gastar, nem para onde ir. Minha mãe olhou para aquele dinheiro e balançou a cabeça. Eu vi que ela queria recusar. Os olhos dela diziam que não podia aceitar, que aquele dinheiro era tudo que aquele homem tinha, que não era justo tirar o último pedaço de segurança de um velho solitário para salvar gente que ele nem conhecia. Mas seu Tonico não deixou espaço para recusa. Ele empurrou a caixa para perto de mamãe com as duas mãos. Os olhos dele brilharam na luz do lampião e eu vi que estavam molhados. Não era choro. Era algo mais profundo que choro. Era o olhar de um homem que carregava um arrependimento tão grande que pesava mais do que qualquer dinheiro naquela caixa. E então ele contou. Falou baixo, quase sussurrando, como quem confessa pecado antigo. A esposa dele também tinha sofrido. Também tinha vivido com medo. Também tinha apanhado. Também tinha pedido socorro sem que ninguém escutasse. Ela adoeceu, foi definhando aos poucos, e ele, preso no trabalho da ferrovia, chegava sempre tarde demais. Quando percebeu a gravidade, já não tinha mais tempo. Ela se foi num dia de chuva, deitada numa cama de hospital, com a mão estendida e ninguém para segurar. Ele carregava esse peso nas costas desde então. Morava naquele vagão não porque gostasse da solidão, mas porque era o castigo que ele mesmo se deu por não ter conseguido salvar a mulher que amava. Eu ouvi aquilo com o peito apertado. Olhei para minha mãe e vi que ela também ouvia com o corpo inteiro, os olhos cheios de água, a boca fechada, os dedos brancos de tanta força que fazia nos próprios joelhos, porque ela entendia. Ela entendia cada palavra daquele homem como se fosse ela mesma falando. A dor de quem sofre calado,
a culpa de quem não conseguiu escapar a tempo, o peso de carregar sozinho aquilo que deveria ter sido dividido. Seu Tonico enxugou os olhos com as costas da mão e empurrou a caixa mais para perto. Fez sinal com a cabeça, firme, como quem está pedindo um favor e não oferecendo um, como se ajudar a minha mãe fosse a coisa que ele mais precisava fazer naquela vida para poder dormir em paz pelo menos uma noite. Carmen olhou para mim. Eu olhei para ela. E naquele olhar, sem palavra nenhuma, a gente decidiu. Ela pegou a caixa, encostou a testa na tampa fria do metal e ficou ali uns instantes, de olhos fechados, respirando fundo. Depois guardou dentro da trouxa de roupa, junto com os vestidos velhos e o pente quebrado da Solange. Seu Tonico explicou que se a gente seguisse pela margem do ribeirão, contornando a ponte caída, ia encontrar uma estrada de terra que levava até um vilarejo, onde passava um caminhão de leite toda a madrugada. O caminhão ia até a cidade mais próxima, onde tinha estação de trem e ponto de ônibus. Com o dinheiro da caixa, dava para comprar passagens e ir para longe. Para uma capital, para a casa de algum parente, para qualquer lugar que não fosse ali. Mamãe ouviu tudo, guardou cada instrução no silêncio dela e começou a arrumar as crianças para sair. A madrugada já estava clareando. O céu tinha aquela cor de cinza misturada com rosa que vem antes do sol nascer. Precisávamos ir antes que ficasse claro demais e alguém nos visse nos trilhos. Antes de sair do vagão, eu olhei para trás. Seu Tonico estava sentado na caixa de madeira, com o lampião apagado no colo, olhando para o vazio que a gente ia deixar. A silhueta dele contra a fresta de luz da porta parecia a de um santo de igreja velha, gasta, esquecida, mas ainda de pé. Eu não sabia naquela hora, mas aquela seria a última vez que eu veria aquele homem. E o peso do que ele fez por nós naquela noite, eu carrego no peito até hoje como quem carrega uma promessa que nunca se apaga. Descer a margem do ribeirão no escuro foi pior do que caminhar nos trilhos. O barranco era íngreme, cheio de lama escorregadia e raiz grossa que se enroscava nos pés da gente como mão de defunto querendo puxar para baixo. Eu carregava Ronaldo nas costas porque ele estava com os pés em carne viva dos dormentes. Solange ia agarrada no meu vestido, pisando onde eu pisava, confiando nas minhas pernas mais do que nas dela. E mamãe ia na frente com Maria Celestina, amarrada no corpo com a manta, os dois braços livres para se equilibrar no barro. A água do ribeirão passava ali perto, fazendo aquele barulho de pedra sendo lavada que em outro tempo teria sido bonito. Mas naquela hora, cada som era ameaça. Cada galho que estalava podia ser passo de homem. Cada latido distante podia ser os cachorros voltando. Minha mãe caminhava rápido, com os olhos varrendo tudo, parando de vez em quando para escutar, a cabeça virada de lado como coruja na beira da noite. Contornamos o trecho da ponte caída, pisando nas pedras molhadas da beira do rio. Num ponto, meu pé escorregou e eu caí de joelhos na água gelada com Ronaldo agarrado nas minhas costas. O frio cortou as minhas pernas como navalha, e Ronaldo soltou um gemido que eu abafei, apertando ele contra mim. Solange me puxou pela manga do vestido e eu me levantei, com o corpo inteiro encharcado da cintura para baixo. Mamãe nem olhou para trás. Não podia parar. Não podia se dar ao luxo de sentir pena. Cada segundo parada era um segundo a mais que meu pai tinha para nos encontrar. Do outro lado do ribeirão, encontramos a estrada de terra que seu Tonico tinha descrito. Era estreita, cheia de buraco e poeira seca, ladeada de capim alto e cerca de arame farpado. O céu já estava mudando de cor, saindo daquele cinza pesado da madrugada e entrando num rosa pálido que ia se espalhando por cima das árvores como tinta derramada em água. Os primeiros passarinhos começaram a cantar e eu achei estranho que o mundo pudesse ser tão bonito num momento tão miserável. Andamos pela estrada por um tempo que pareceu não ter fim. Mamãe ia calada, os lábios apertados, os olhos fixos na curva seguinte.
Eu ia atrás, com Ronaldo dormindo nos meus braços, pesado como saco de milho, e Solange grudada no meu lado. Maria Celestina tinha acordado e choramingava baixinho no colo da minha mãe, com fome, com sede, sem entender por que estava naquela estrada e não na rede de casa. Quando avistamos o vilarejo, o sol já tinha subido. Era um punhado de casas de tijolo cru espalhadas ao redor de uma igrejinha caiada e uma venda com o nome pintado numa tábua torta. Tinha cheiro de esterco de boi, de capim cortado e de leite fresco. Um cheiro que em outro dia teria me dado fome, mas naquela hora me deu alívio, porque encostado na frente da venda, com o motor roncando baixo, estava o caminhão de leite. Exatamente como seu Tonico tinha prometido. O motorista era um homem de meia idade, magro, de bigode ralo e boné encardido. Estava sentado no estribo do caminhão, comendo um pedaço de pão com linguiça e tomando café num caneco de ágata. Ele olhou para nós quando aparecemos na estrada. Uma mulher descalça com um bebê no colo, uma menina carregando um menino adormecido e outra menina agarrada na saia. E arregalou os olhos. Minha mãe foi até ele e explicou que precisava de uma carona até a cidade, que podia pagar, que não daria trabalho nenhum. O homem olhou para os pés descalços da mamãe, para os nossos rostos sujos de terra e de noite, para os olhos inchados de choro que nenhum de nós conseguia esconder. Ele não fez pergunta. Engoliu o último pedaço de pão, limpou as mãos na calça e apontou para a traseira do caminhão, onde os latões de leite estavam amarrados com corda. Tinha um espaço entre os latões onde a gente cabia se sentasse apertado. Subimos. Mamãe se acomodou entre dois latões, com Maria Celestina no colo. Eu encostei Ronaldo num canto e sentei com Solange entre as minhas pernas. O chão da carroceria era de metal frio, cheio de respingo de leite derramado que cheirava a coalhada. O caminhão deu um solavanco. O motor engasgou, depois engatou e saímos pela estrada de terra, sacudindo como feijão dentro de panela. Eu olhei para trás e vi o vilarejo diminuindo, as casinhas ficando pequenas, a igrejinha sumindo atrás da poeira. E mais atrás, muito mais atrás, invisível mas presente, ficava a nossa casa, o morro, os trilhos, o vagão de seu Tonico. Tudo o que eu conhecia da vida estava ficando para trás naquela nuvem de pó vermelho, e pela frente não tinha nada, só estrada. A viagem durou uma eternidade de solavancos. Cada buraco na estrada sacudia os latões e o leite espirrava pela tampa, pingando na gente. Maria Celestina chorava de fome e mamãe abriu a blusa para amamentar ali mesmo, entre os latões, com o vento batendo no rosto e a poeira entrando nos olhos. Solange dormiu encostada em mim, com a boca aberta e um fio de baba escorrendo no meu braço. Ronaldo acordou assustado com um solavanco, olhou ao redor sem entender onde estava, e eu fiz carinho na cabeça dele até ele fechar os olhos de novo. Quando o caminhão parou, eu levantei a cabeça e vi uma coisa que nunca tinha visto na vida. Prédios. Não casas de pau a pique, nem ranchos de telha-vã. Prédios de verdade, de tijolo pintado, com janelas de vidro e portas de ferro. Ruas de paralelepípedo com gente andando para todo lado. Homens de chapéu, mulheres de vestido estampado, crianças de uniforme correndo com cadernos debaixo do braço. Carroças disputando espaço com caminhões. Um burburinho de vozes, buzinas, martelo batendo, rádio tocando alto numa oficina. A cidade. Eu nunca tinha ido além do vilarejo da feira. Meu mundo era a casinha do morro, a roça, o ribeirão, a vendinha da Dona Neuza. E de repente eu estava ali, descalça, suja, com cheiro de leite azedo no vestido, parada no meio de um mundo que se movia rápido demais para as minhas pernas cansadas acompanharem. Minha mãe desceu do caminhão com Maria Celestina no colo e ficou parada na calçada, olhando para tudo com os olhos muito abertos. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando meu pai chegava bêbado. O olhar de quem não sabe o que vem pela frente e está se preparando para o pior. Mas tinha uma coisa diferente dessa vez. No meio de todo aquele medo, tinha uma faísca. Pequena, quase invisível, tremendo como chama de lamparina no vento.
mas estava ali. Era a faísca de quem finalmente está livre, mesmo que não saiba ainda o que fazer com a liberdade. Mamãe tinha uma prima na capital. Prima distante, daquelas que a gente conhece de nome e de história contada por avó, mas que nunca viu de perto. O nome dela era Gilda. Minha mãe sabia o bairro onde ela morava porque anos atrás tinha chegado uma carta com o endereço, numa época em que as famílias ainda se comunicavam por papel e selo. Guardou aquele endereço na cabeça como quem guarda remédio para a emergência, sem saber se um dia ia precisar, mas sem coragem de jogar fora. Andamos pela cidade perguntando. Mamãe parava as pessoas na rua, com Maria Celestina no colo e nós três grudados nela como filhotes de codorna, e perguntava se conheciam a rua, o bairro, a referência. A maioria passava reto, sem olhar. Outros olhavam demais, para os nossos pés descalços, para as roupas sujas, para os rostos de gente que não pertencia àquele lugar. Uma senhora de avental que varria a calçada teve pena e explicou o caminho. Ficava longe. Do outro lado da cidade, num bairro de casas grudadas umas nas outras, com rua de terra e varal cruzando de janela a janela. Chegamos na casa da Gilda com o sol já quente do meio do dia. Era uma casa pequena, de muro baixo, com um portão de ferro pintado de verde desbotado e um pé de goiaba no quintal que dava sombra na varanda. Mamãe bateu no portão e esperou. Bateu de novo. Uma mulher apareceu na porta, alta, magra, com o cabelo preso num coque apertado e o rosto seco de quem não sorri fácil. Era Gilda. Ela olhou para minha mãe de cima a baixo. Olhou para nós. Olhou para a trouxa de roupa pendurada no braço de mamãe, para os pés rachados, para Maria Celestina chorando de fome. E eu vi no rosto dela uma coisa que me doeu mais do que qualquer tapa que meu pai já tinha dado. Vi incômodo. A mesma expressão de quem abre a porta e encontra um cachorro vira-lata molhado de chuva pedindo abrigo. Não é ódio, não é maldade. É pior que isso. É a indiferença de quem não quer se meter nos problemas dos outros. Mas não mandou embora. Talvez por vergonha, talvez por obrigação de sangue, talvez porque a vizinha do lado estava espiando pela janela e ela não queria passar por desalmada. Abriu o portão e levou a gente para dentro. Não pela porta da frente, pela porta dos fundos. E esse detalhe, que parece pequeno, cortou a minha mãe por dentro de um jeito que eu vi na hora. Mamãe entrou de cabeça baixa, sem dizer nada, mas os ombros dela se curvaram mais um pouco, como se o peso do mundo tivesse aumentado justamente na hora em que deveria ter diminuído. Gilda arrumou um quartinho nos fundos do quintal, um cômodo que antes servia de depósito. Tinha cheiro de mofo, paredes manchadas de umidade e um colchão fino no chão que ela cobriu com um lençol velho. Era ali que 5 pessoas iam viver. Minha mãe agradeceu com os olhos molhados e arrumou os meninos no colchão. Maria Celestina dormiu na hora. Ronaldo ficou quieto no canto, olhando para as paredes como se estivesse procurando alguma coisa que não existia. Solange se deitou ao meu lado e segurou minha mão sem falar nada. Os primeiros dias naquela casa foram de um silêncio pesado. Gilda deixava a comida na mesa da cozinha e nós comíamos depois que ela e o marido tinham comido. As sobras. O arroz grudado no fundo da panela, o feijão ralo, o pedaço de carne que ninguém quis. Minha mãe comia pouco e dava o resto para nós. Eu reparava que ela mastigava devagar, não por educação, mas para esticar o pouco que tinha no prato e enganar o estômago. O marido da Gilda era um homem calado, de cara fechada, que trabalhava numa fábrica de tecido e chegava em casa cheirando a algodão e suor. Ele não era mau, mas também não era bom. Era do tipo que finge que a gente não existe. Passava por nós no corredor sem olhar, sentava na mesa sem falar, ligava o rádio na hora do jantar para não ter que puxar conversa. E esse silêncio dele, essa invisibilidade forçada, era uma forma de dizer que a gente não era bem-vinda sem precisar gastar uma palavra. Mamãe entendeu rápido que não podia ficar ali de favor por muito tempo. No terceiro dia,
Ela saiu de manhã cedo e só voltou quando o sol já tinha se posto. Tinha ido de porta em porta, de casa em casa, oferecendo serviço. Lavar roupa, passar ferro, limpar quintal, cuidar de criança, qualquer coisa que pagasse alguma coisa. E conseguiu. Uma senhora do bairro precisava de alguém para lavar e passar. Outra precisava de ajuda com a faxina. Uma terceira queria alguém para cozinhar no fim de semana. Minha mãe pegou tudo. Tudo o que apareceu, ela pegou. Saía antes do sol nascer e voltava depois do sol se pôr, com as mãos vermelhas de sabão, as costas doendo, os pés inchados. Mas chegava com dinheiro. Pouco. Quase nada. Mas era dela. Dinheiro limpo, suado, que não vinha de jogo nem de favor de homem. E foi nesse tempo que uma coisa aconteceu comigo que mudou a direção da minha vida inteira. Numa das casas onde mamãe trabalhava, a patroa tinha uma filha da minha idade, que estudava numa escola perto dali. Um dia, eu fui levar a marmita da minha mãe e passei na frente da escola. A porta estava aberta e eu vi, lá dentro, uma sala cheia de carteiras, um quadro negro com letras de giz e uma mulher de óculos explicando alguma coisa para as meninas sentadas. Eu fiquei ali parada, com a marmita na mão, olhando para dentro daquela sala, como quem olha para um mundo que existe do outro lado de um vidro. A professora me viu. Parou de falar, tirou os óculos e veio até a porta. Eu quis sair correndo de vergonha. Estava descalça, de vestido remendado, com a marmita de alumínio embrulhada num pano de prato. Mas ela não deixou. Olhou para mim com um olhar que eu não conhecia. Não era pena, não era nojo, não era indiferença. Era interesse, o olhar de quem vê alguma coisa que os outros não viram. E ali, parada naquela porta de escola com cheiro de giz e de caderno novo, com a marmita de mamãe esfriando na minha mão, eu senti pela primeira vez na vida que talvez existisse um caminho que não fosse o da miséria, da surra e da fuga. Um caminho feito de letras, de números, de livros. Só que para trilhar esse caminho, eu ia precisar lutar mais do que qualquer menina da minha idade deveria precisar. A professora se chamava Dona Lúcia. Era uma mulher de corpo largo, cabelo grisalho, preso com grampos e óculos redondos que viviam escorregando na ponta do nariz. Ela tinha a voz firme de quem está acostumada a falar para a sala cheia, mas os olhos eram mansos, do tipo que enxerga por dentro da gente. Foi ela quem foi atrás de mamãe para falar sobre mim. Explicou que tinha uma vaga na escola, que não custava nada, que eu parecia esperta e merecia uma chance. Minha mãe ouviu aquilo com a cabeça baixa e os dedos torcendo a barra do avental. Eu sabia o que ela estava pensando. Se eu fosse para a escola, era um braço a menos para ajudar em casa. Era eu que dava banho em Maria Celestina de manhã, que esquentava a comida de Ronaldo, que cuidava de Solange enquanto mamãe saía para trabalhar. Tirar eu daquela rotina era como tirar uma viga de uma casa que já estava torta. Podia desabar tudo. Mas mamãe olhou para mim. Olhou nos meus olhos por um tempo que pareceu comprido, como se estivesse lendo alguma coisa escrita ali dentro que eu mesma não sabia que existia. E aceitou. Reorganizou tudo. Passou a acordar ainda mais cedo para deixar a comida pronta, arrumava Maria Celestina antes de sair, dava as instruções para Solange, que com a idade que tinha já foi aprendendo a esquentar panela e trocar fralda de pano. E eu ia para a escola. O primeiro dia foi uma das piores vergonhas que eu já passei. Eu não tinha uniforme, não tinha sapato, não tinha material. Entrei na sala com um vestido remendado, pés descalços e um caderno que mamãe tinha feito para mim na noite anterior. Ela pegou o papel de embrulho pardo, daquele grosso que usava para embrulhar carne na venda, cortou em folhas iguais, furou com prego e amarrou com barbante. A capa era um pedaço de papelão de caixa de sabão. E o lápis era um toquinho que ela ganhou de uma das patroas, tão curto que mal dava para segurar entre os dedos. As meninas da sala olharam para mim e eu senti cada olhar como alfinete entrando na pele. Algumas cochicharam, outras riram tapando a boca com a mão.
Uma delas, que sentava na primeira fila e tinha laço de fita no cabelo e sapato de verniz, olhou para os meus pés descalços e fez uma cara de nojo que eu guardo na memória até hoje. Não por rancor. Guardo para nunca esquecer como é ser olhada assim, para nunca fazer isso com ninguém. Dona Lúcia não deixou barato. Bateu a régua na mesa, mandou todo mundo ficar quieto e me colocou para sentar na segunda fila, do lado de uma menina chamada Ruth, que era quieta, usava óculos grossos e não tinha rido de mim. Ruth me olhou de lado, empurrou um pedaço de borracha na minha direção e voltou a prestar atenção na aula. Aquele pedaço de borracha foi o primeiro presente que eu recebi na cidade. E Ruth se tornou a primeira amiga que eu fiz fora da minha família. Eu aprendi rápido. Não porque fosse mais inteligente que as outras, mas porque era mais faminta. Faminta de saber, de entender, de provar para mim mesma que eu não era só a filha de um jogador que vendia os filhos para pagar dívida. Cada letra que eu aprendia era um tijolo que eu colocava entre mim e aquela vida velha. Cada conta de somar era um passo a mais para longe dos trilhos, do vagão, do alçapão. Dona Lúcia percebeu. Começou a me emprestar livros, velhos de capa solta, com páginas amareladas, mas que para mim valiam mais do que qualquer coisa. Eu lia de noite, na luz fraca da lâmpada do quartinho dos fundos, com Solange dormindo do meu lado e Maria Celestina roncando no colchão. Lia até os olhos arderem, até as letras virarem borrão, até o sono me derrubar com o livro aberto no peito. Mas nem tudo era conquista. Em casa, as coisas iam piorando. Gilda começou a reclamar. No início, era por coisas pequenas. A conta de água que tinha subido, o sabonete que acabava rápido demais, o barulho de Maria Celestina de madrugada. Depois as reclamações foram crescendo. Ela reclamava da comida que a gente usava, do espaço que a gente ocupava, do tempo que a gente ficava no banheiro. O marido dela, que antes fingia que a gente não existia, começou a bufar e bater porta quando passava pelo corredor. O ar daquela casa foi ficando pesado, denso, difícil de respirar. Como se a nossa presença fosse uma mancha que ia se espalhando pelas paredes e incomodando cada vez mais. Numa noite, eu estava na cozinha esquentando leite para Maria Celestina, quando ouvi Gilda conversando com o marido na sala. A voz dela era baixa, mas eu tinha ouvido treinado. Ouvido de menina que cresceu ouvindo sussurros e aprendeu a decifrar o perigo antes dele virar grito. Gilda estava propondo que a gente fosse embora. Disse que a casa não era abrigo, que já tinha feito a parte dela, que não era obrigada a sustentar prima que aparece do nada com 4 filhos. O marido concordou sem dizer muito. Fez aquele som de garganta que homem calado faz quando quer aprovar sem se comprometer. E esse som, esse grunhido morno que não era sim nem não, me deu mais angústia do que se ele tivesse gritado. Porque o grito a gente enfrenta. O silêncio covarde não. Eu não contei para a mamãe o que ouvi. Não naquela noite. Ela já chegava tão cansada do trabalho que mal conseguia tirar o chinelo antes de deitar. As mãos dela viviam rachadas, com cortes de sabão que não cicatrizavam porque no dia seguinte ela enfiava as mãos na mesma água com o mesmo sabão. As costas doíam tanto que às vezes eu via ela se apoiando na parede para conseguir se abaixar e pegar Maria Celestina do chão. Eu olhava para aquela mulher e não conseguia entender de onde vinha tanta força. Porque o corpo dela estava quebrando, mas ela não parava. Lavava, passava, esfregava, cozinhava, voltava, dormia pouco e acordava antes de todo mundo. E tudo aquilo para quê? Para a gente dormir num quartinho de mofo, comer sobra de panela e ouvir reclamação de quem deveria ser família. Mas mamãe não reclamava. Nunca reclamou. Ela engolia cada humilhação como quem engole espinha de peixe, sentindo a dor, mas não deixando aparecer. E eu naquela cozinha, com o leite fervendo na panela e as palavras de Gilda ainda quentes no meu ouvido, fiz uma promessa para mim mesma. Uma promessa silenciosa, sem testemunha, feita entre eu e o vapor que subia da panela. Prometi que um dia eu ia tirar minha mãe dali, que eu ia estudar, ia trabalhar, ia construir um teto que fosse nosso. Um teto onde ninguém entrasse pela porta dos fundos.
Mas antes que eu pudesse cumprir essa promessa, uma notícia chegou naquela casa que fez o chão tremer debaixo dos nossos pés outra vez. A notícia veio pela boca de um tropeiro que fazia feira na cidade. Ele conhecia gente do vilarejo perto de onde a gente morava, e a história da mulher que fugiu com 4 filhos na calada da noite já tinha se espalhado por toda a região como fogo em pasto seco. O tropeiro contou para o dono de um armazém, que contou para a vizinha da Gilda, que contou para a própria Gilda. E foi Gilda quem trouxe o recado para dentro de casa com a mesma delicadeza de quem joga pedra em ninho de passarinho. Meu pai estava procurando a gente. Tinha vendido o que restava na casa, juntado uns trocados e começado a perguntar de cidade em cidade se alguém tinha visto uma mulher com 4 crianças. E o pior, seu Romeu também estava atrás. O fazendeiro não perdoava a dívida. Para ele, o trato era sagrado. Meu pai devia a ele uma noiva, e enquanto essa noiva não fosse entregue, a conta continuava aberta. A conta e a ameaça. Gilda contou tudo isso de pé no meio da cozinha, com os braços cruzados e a voz cortante. Não estava preocupada com a gente. Estava preocupada com ela mesma. Se meu pai ou os homens de seu Romeu chegassem até a casa dela, ia ser problema para todo mundo. Ela tinha marido, tinha vizinhos, tinha uma vida que não queria ver bagunçada por causa de encrenca alheia. E foi ali, sem disfarçar, sem enfeitar, que ela mandou a gente embora. Deu um prazo curto. Ou mamãe arrumava outro canto, ou ela mesma ia nos colocar para fora com as trouxas na rua. Eu estava na porta da cozinha quando ouvi tudo. Segurei na batente com tanta força que a madeira marcou a palma da minha mão. Olhei para a mamãe e vi uma coisa que me rasgou por dentro. Ela não reagiu. Não brigou, não chorou, não pediu mais tempo. Apenas abaixou a cabeça e fez que sim. Como se já esperasse aquilo, como se a vida tivesse ensinado ela que toda porta aberta, por favor, se fecha com pressa. Naquela noite, no quartinho dos fundos, mamãe sentou no colchão com Maria Celestina dormindo no colo e ficou olhando para a parede. Os olhos dela estavam abertos, mas eu sabia que ela não estava vendo a parede. Estava vendo o caminho para frente, tentando enxergar uma saída no escuro, do mesmo jeito que fez na noite dos trilhos. Solange e Ronaldo dormiam. Eu fiquei acordada do lado dela, sem falar nada, apenas presente. Às vezes a presença é a única coisa que a gente pode oferecer quando não tem mais nada. No dia seguinte, mamãe saiu mais cedo que de costume. Voltou no meio da tarde com o rosto queimado de sol e os pés sujos de poeira. Tinha andado a cidade inteira. Batido em pensão, em vila, em cortiço, em casa de cômodos. E encontrou. Um quarto. Um único quarto, num fundo de quintal de uma vila operária, com uma janela que dava para um muro e uma porta que não fechava direito. O banheiro era compartilhado com outras 3 famílias, e a cozinha era um fogão a lenha encostado numa parede coberta de telha de zinco. O aluguel levava quase tudo que ela ganhava lavando roupa. Saímos da casa da Gilda num fim de tarde cinzento. Mamãe carregava Maria Celestina numa trouxa presa nas costas e 2 sacolas de pano nos braços. Eu carregava o colchão enrolado na cabeça. Aquele mesmo colchão fino que Gilda tinha nos dado no primeiro dia e que agora ela fazia questão de devolver para não ficar devendo favor para a gente que, na cabeça dela, já era favor demais. Ronaldo levava uma panela e uma bacia. Solange carregava a trouxa de roupa e o meu caderno de papel de embrulho apertado contra o peito, porque ela sabia que aquele caderno era a coisa mais importante que eu tinha. Gilda ficou na porta, de braços cruzados, olhando a gente descer a rua. Não se despediu, não desejou sorte, não perguntou se a gente precisava de alguma coisa. Apenas ficou ali, parada, com a mesma expressão de quem finalmente tirou um móvel velho que estava atrapalhando a passagem. Eu não olhei para trás. Mas Solange olhou, e eu vi os olhos dela se encherem de uma raiva fria que eu não conhecia naquela menina. Uma raiva que não era de criança, era de gente que aprendeu cedo demais que o mundo cobra caro de quem não tem como pagar. O quarto na Vila Operária era menor do que o depósito da Gilda. Cabia o colchão no chão e pouco mais.
As paredes eram finas, e à noite a gente ouvia os vizinhos tossindo, discutindo, ouvindo rádio, fritando cebola. Cheirava a fumaça de carvão e a roupa úmida. Maria Celestina chorava porque estranhava o lugar, e mamãe andava com ela de um lado para o outro naquele metro quadrado de chão, ninando baixinho, com olheiras tão fundas que pareciam manchas roxas pintadas no rosto. Mas era nosso. Pela primeira vez na vida, a gente estava num lugar que era nosso. Não de favor, não emprestado, não de sobra. O aluguel era pago com dinheiro que mamãe ganhava com as próprias mãos. E mesmo que o teto fosse de zinco e o chão fosse de cimento frio, ninguém podia nos mandar embora com um prazo curto e braços cruzados. Os primeiros dias ali foram duros, de um jeito diferente da dureza da casa da Gilda. Lá, a dor era de humilhação. Aqui, a dor era de falta. Faltava tudo: comida, sabonete, cobertor, panela que prestasse. Mamãe cozinhava arroz puro com sal e dividia entre nós 5 de um jeito que ela sempre ficava com a menor porção. Eu via ela empurrando o prato para o lado e dizendo que já tinha comido, e eu sabia que era mentira. Sabia porque o estômago dela roncava de noite, alto o suficiente para eu ouvir deitada do lado. Teve uma noite, e essa eu carrego como cicatriz, em que eu acordei com um barulho estranho. Não era choro, não era ronco, não era vizinho. Era mamãe. Ela estava sentada no chão do quartinho, perto da janela, com o rosto virado para o pedaço de céu que dava para ver por cima do muro. E estava falando com Deus. Não era pedido decorado, não era frase ensaiada. Era um desabafo cru, partido, sussurrado, como se ela estivesse despejando nos pés de Deus tudo o que não podia despejar em ninguém. Eu fiquei imóvel, fingindo que dormia, ouvindo aquela mulher derramar a alma no escuro. E foi ali, ouvindo mamãe conversar com o silêncio da noite, que eu entendi o tamanho do peso que ela carregava. Não era só pobreza. Não era só cansaço. Era solidão. A solidão de uma mulher que tinha 4 filhos para criar e nenhum ombro para descansar a cabeça. Que acordava todo dia para uma guerra e não tinha ninguém para dividir a trincheira. E mesmo assim, quando o sol nascia, ela levantava, prendia o cabelo, calçava o chinelo gasto e saía pela porta que não fechava direito, pronta para mais um dia. Como se o desabafo da noite tivesse recarregado alguma coisa dentro dela que o dia gastava e a noite enchia de novo. Mas o que nenhuma de nós sabia naquela hora era que a vida estava prestes a mudar outra vez. E dessa vez, a mudança não ia vir com medo. Ia vir com uma porta que eu nunca imaginei que fosse se abrir. Dona Lúcia apareceu no quartinho da Vila Operária num fim de tarde. Eu estava sentada no degrau da porta com o caderno de papel de embrulho no colo, tentando copiar umas contas de multiplicação que ela tinha passado no quadro. Quando levantei os olhos e vi a professora parada ali, com o vestido engomado, os óculos pendurados no pescoço e uma sacola de papel nas mãos, achei que estava sonhando. Ela nunca tinha ido até a nossa casa. Eu nem sabia que ela conhecia o endereço. Mas Dona Lúcia era desse tipo de gente. Gente que presta atenção nos detalhes que os outros fingem não ver. Ela percebeu que eu tinha faltado 2 dias seguidos na escola e foi procurar saber o motivo. Descobriu com a vizinha que a gente tinha mudado da casa da Gilda e estava morando numa vila do outro lado da cidade. Minha mãe apareceu na porta com Maria Celestina pendurada no quadril e as mãos molhadas de sabão. Quando viu a professora, ficou sem jeito. Tentou arrumar o cabelo, limpou as mãos na saia. Dona Lúcia não deixou o constrangimento crescer. Entrou, sentou no único banco que tinha no quarto, um caixote virado de lado, e colocou a sacola no chão. Dentro tinha um par de sapatos pretos, um pouco gastos no calcanhar, mas inteiros. Tinha 2 cadernos de capa dura, um estojo com lápis, borracha e uma caneta de tinta. E tinha um vestido de algodão listrado de branco e verde claro. Não era uniforme, mas era o mais perto de um que eu já tinha chegado. Eu olhei para aquela sacola e o queixo tremeu. Não de tristeza. De uma coisa que eu não sabia nomear naquela época, mas que hoje eu sei que era gratidão misturada com vergonha.
Vergonha de precisar e gratidão de alguém ter enxergado a necessidade antes de eu pedir. Mas Dona Lúcia não tinha ido lá só para levar material. Ela sentou de frente para a mamãe e explicou que o diretor da escola tinha um programa para alunas que se destacavam. Não era bem uma bolsa. Naquele tempo não existia esse nome para essas coisas. Era mais um acordo. A escola dava o material e a merenda, e em troca eu ajudava na biblioteca depois da aula, organizando livros, colando capas, varrendo a sala. Era trabalho, sim. Mas era trabalho dentro de uma escola, rodeada de livros, perto de gente que acreditava que saber ler e escrever podia mudar a vida de uma pessoa. Minha mãe ouviu tudo calada, com os olhos fixos em Dona Lúcia, como quem ouve um diagnóstico de médico, e tem medo de perguntar se é bom ou ruim. Quando a professora terminou de falar, mamãe olhou para mim, e o que eu vi naquele olhar me acompanha até hoje. Era orgulho. Um orgulho tímido, meio escondido atrás do cansaço e da desconfiança, mas era orgulho. A filha dela, a mesma menina que quase foi vendida para pagar dívida de jogo, estava sendo chamada para estudar porque era boa no que fazia. Não por pena, por mérito. Mamãe fez que sim com a cabeça, e eu vi o canto da boca dela subir. Não era sorriso inteiro. Mamãe não sabia mais sorrir inteiro. Era um pedacinho de sorriso que tinha sobrevivido a tudo que ela tinha passado e que naquele momento decidiu aparecer. As coisas começaram a mudar a partir dali. Não de uma vez, não com estrondo. Mudaram devagar, como planta que cresce sem a gente perceber, até o dia que olha e já tem fruto. Eu ia para a escola de manhã, ajudava na biblioteca de tarde e estudava de noite na luz da lâmpada fraca do quartinho. O sapato que Dona Lúcia trouxe apertava no dedão, mas eu usava assim mesmo, porque ter sapato que aperta é melhor do que não ter sapato nenhum. Na biblioteca, eu tive acesso a um acervo que os livros emprestados de Dona Lúcia nem chegavam perto. Estantes inteiras de história, geografia, ciências. Livros com figuras de países que eu nunca ia pisar, de bichos que eu nunca ia ver, de máquinas que eu não conseguia entender como funcionavam. Se antes eu lia o pouco que Dona Lúcia conseguia me emprestar, agora eu tinha um mundo inteiro de páginas esperando por mim. E cada livro que eu abria era uma janela que se abria junto, mostrando que a vida era muito maior do que a casinha de pau a pique, o morro e os trilhos da ferrovia. E foi nesse tempo que uma notícia chegou. Veio por carta, trazida por um conhecido de um conhecido que trabalhava numa fazenda perto da nossa cidade velha. Meu pai tinha sumido. Depois que não conseguiu nos encontrar, voltou para a região, mas seu Romeu não perdoou a dívida. Geraldo teve que fugir também. Saiu no meio da noite, como covarde foge, e ninguém mais soube dele. Uns diziam que tinha ido para o norte, outros que tinha morrido na estrada. A verdade é que nunca mais apareceu. Quando minha mãe recebeu essa notícia, ela estava passando roupa numa tábua de madeira que tinha encostada na parede do quartinho. Eu vi as mãos dela pararem. O ferro ficou parado no tecido, soltando vapor, e ela ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Eu esperei. Esperei ela chorar, esperei ela falar, esperei qualquer reação. Mas mamãe apenas levantou o ferro, virou a roupa e continuou passando. Como se aquele homem tivesse deixado de existir no mesmo instante em que a notícia saiu da boca de quem trouxe. E talvez tivesse. Talvez para minha mãe, Geraldo já tivesse morrido na noite em que ela rasgou o tecido branco. O resto era só o corpo dele andando pelo mundo sem alma, devendo para um lado e fugindo para o outro, carregando o peso de tudo que destruiu sem nunca ter a coragem de olhar para trás e ver o tamanho do estrago. Eu não senti saudade, não senti alívio, senti um vazio estranho, como quando a gente arranca um espinho que estava fincado fazia tempo. A dor para, mas o buraco fica. E o buraco da ausência do meu pai era diferente do buraco que ele fazia quando estava presente. Era um buraco quieto. E buraco quieto, com o tempo, a gente aprende a conviver. Solange foi quem mais sentiu. Ela era mais nova, guardava umas lembranças de antes do vício tomar conta de tudo. Lembranças de um pai que, às vezes, nos raros dias bons,
sentava no banco do terreiro e deixava ela pentear o cabelo dele com o pente de dente largo. Esses pedacinhos de memória boa são os piores, porque fazem a gente ter saudade de alguém que, na verdade, nunca existiu inteiro. Ronaldo não falou nada. Fechou a cara, foi para o canto e ficou quieto por uns dias. Depois voltou ao normal, como se tivesse guardado tudo numa gaveta interna e trancado com chave. A vida foi seguindo. Minha mãe conseguiu trabalho fixo numa casa de família, cozinheira. Ganhava pouco, mas era fixo, todo mês, sem depender de bico e de promessa. E com o tempo, a gente foi montando o nosso canto. Um prato aqui, uma panela ali, um cobertor que uma vizinha deu, uma cortina que mamãe costurou de retalho. Cada objeto que entrava naquele quartinho era uma vitória pequena que ninguém via, mas que para nós tinha o peso de uma conquista de guerra. E eu, toda noite, antes de dormir, olhava para o teto de zinco e repetia para mim mesma a promessa que tinha feito naquela cozinha da Gilda. Um dia, mamãe não vai mais precisar lavar roupa de ninguém. Um dia eu vou conseguir. Os anos foram passando e eu fui crescendo ali, entre livros e panelas, entre a escola e o quartinho de zinco. Não foi fácil. Teve dia que eu quis largar tudo. Teve manhã que eu acordei tão cansada que as letras do caderno pareciam formigas andando sem rumo. Teve noite que eu chorei, escondida no banheiro compartilhado, mordendo o punho para ninguém ouvir, sentindo o peso de ser a mais velha, a que tem que dar exemplo, a que não pode fraquejar. Mas eu não parei. Toda vez que a vontade de desistir chegava, eu fechava os olhos e via as mãos da minha mãe. Mãos rachadas, vermelhas, com os dedos grossos de tanto esfregar roupa na pedra. Mãos que nunca pararam. E se aquelas mãos não paravam, as minhas também não iam parar. Dona Lúcia foi a pessoa que mais acreditou em mim fora da minha família. Ela me emprestava livros, corrigia meus textos, ficava depois da aula me explicando o que eu não tinha entendido. Quando eu terminei a escola primária, ela foi atrás de uma vaga para mim no ginásio. Quando terminei o ginásio, ela foi atrás de uma vaga no curso normal, que formava professoras. Dona Lúcia abria portas que eu nem sabia que existiam, e eu ia entrando, uma por uma, com o mesmo sapato apertado que ela tinha me dado, já remendado tantas vezes que mais parecia colcha de retalho nos pés. Ruth, a menina da borracha, continuou do meu lado a vida inteira. Estudamos juntas no ginásio, juntas no curso normal, sentadas uma do lado da outra em cada sala, cada prova, cada dificuldade. Ela era a irmã que a vida me deu de presente, quando eu mais precisava de uma. Nas tardes livres, a gente estudava no quartinho da vila, Ruth sentada no caixote, eu sentada no chão, e Solange trazia chá de erva cidreira que tinha aprendido a fazer copiando o jeito de mamãe. Meus irmãos foram crescendo também. Solange se tornou a dona da casa quando eu ia para a escola. Aprendeu a cozinhar, a lavar, a cuidar de Maria Celestina com uma paciência que eu nunca tive. Ela não reclamava. Mas eu via nos olhos dela uma tristeza que não combinava com a idade. Uma tristeza de quem amadureceu antes da hora e não teve escolha nenhuma nesse amadurecimento. Ronaldo arrumou trabalho de entregador numa padaria, levantava antes do sol e voltava com as costas doendo e cheiro de pão grudado na roupa. Ele entregava o dinheiro inteiro para a mamãe sem tirar nada para ele. E Maria Celestina, que tinha chegado na cidade dormindo no colo da minha mãe sem entender nada, estava crescendo esperta, viva, com os olhos grandes e curiosos de quem quer saber o nome de tudo que vê. O dia em que eu recebi o diploma de professora foi o dia mais importante da minha vida, não pelo diploma em si, mas pelo que ele representava. Era a prova de que a menina do caderno de papel de embrulho, a menina dos pés descalços que ficou parada na porta da escola com a marmita na mão, tinha conseguido atravessar para o outro lado. A formatura era numa salinha pequena da escola, com as cadeiras enfileiradas e uns ramos de flores do campo enfeitando a mesa do diretor. Não era nada grandioso, mas para mim, aquela salinha era o lugar mais bonito do mundo. Eu tinha convidado mamãe. Tinha pedido de joelhos que ela fosse, que largasse a panela naquele dia,
que vestisse a melhor roupa que tivesse e viesse me ver receber o papel que provava que a filha dela era professora. Ela resistiu. Disse que não tinha roupa para aquilo, que ia passar vergonha no meio das mães das outras meninas, que era melhor eu ir sozinha e contar depois. Mas eu insisti. E Solange insistiu. E Ronaldo insistiu. E até Maria Celestina, com a vozinha fina dela, pediu para a mamãe ir. Ela foi. Chegou atrasada. Entrou pela porta dos fundos. E quando eu vi ela fazendo isso, o coração doeu, porque lembrei da porta dos fundos da Gilda. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela entrou pela porta dos fundos não por humilhação, mas por vergonha de atrapalhar. Estava usando um vestido que eu nunca tinha visto. Verde escuro com botões de madeira, gola fechada, cintura ajustada. Depois eu soube que Solange tinha comprado o tecido com o dinheiro que juntou vendendo bolo de fubá na rua. E mamãe tinha costurado o vestido de madrugada, escondida, para não estragar a surpresa. Ela sentou na última fileira. Ronaldo estava do lado dela, de camisa limpa e cabelo penteado. Solange segurava Maria Celestina no colo. Os 4 ali, na última fila, quietos, pequenos, ocupando o menor espaço possível, como sempre fizeram a vida inteira. Como se pedir licença para existir fosse uma condição de nascença. Quando chamaram meu nome, eu levantei e caminhei até a frente da sala. Peguei o diploma, apertei a mão do diretor, virei de frente para as cadeiras e procurei minha mãe. Ela estava lá no fundo, de pé. Tinha levantado da cadeira sem perceber, com as mãos apertadas na frente do vestido verde, os olhos cheios de água, o queixo tremendo daquele jeito que eu conhecia desde menina. Mas dessa vez, o tremor não era de medo. Era de uma emoção que não cabia no corpo. Era tudo junto. O alívio, o orgulho, a dor de tudo que ficou para trás, a gratidão por ter chegado até ali. Eu olhei para ela e segurei o diploma no ar com as 2 mãos. Não disse nada. Não precisava. Ela entendeu. Aquele diploma não era meu. Era dela. Era das mãos rachadas de sabão. Era da tesoura que rasgou o tecido branco. Era dos pés cobertos de cinza nos trilhos. Era das noites conversando com Deus no escuro do quartinho. Era de cada prato de arroz que ela empurrou para o lado dizendo que já tinha comido. O diploma era de Carmen. A sala inteira ficou em silêncio por um instante. Depois, alguém começou a bater palma. Dona Lúcia. Era Dona Lúcia que estava batendo palma, de pé, com os óculos embaçados e o nariz vermelho. E atrás dela, Ruth. E atrás de Ruth, outras meninas. E de repente, a sala inteira estava batendo palma e eu estava ali, com o papel na mão e os olhos embaçados, sem conseguir enxergar mais nada além da silhueta da minha mãe no fundo da sala, de pé, com o vestido verde que a filha comprou e ela costurou de madrugada. Naquela noite, quando a gente voltou para o quartinho da vila, mamãe esquentou água no fogão e fez um chá de canela com rapadura. Sentamos os 5 no chão, encostados na parede, com a caneca passando de mão em mão. Ninguém falava. Não precisava. O silêncio estava cheio. Cheio de tudo que a gente tinha sobrevivido, cheio de tudo que a gente tinha construído com quase nada. E foi mamãe quem quebrou o silêncio. Ela olhou para nós 4, um por um, demorando em cada rosto, e suspirou fundo. Um suspiro longo, demorado, que parecia carregar dentro dele todo o ar que ela tinha prendido durante anos. Foi o suspiro de uma mulher que finalmente podia respirar. Eu me formei professora e ensinei crianças durante mais tempo do que eu mesma fui criança. Fiquei na mesma escola onde Dona Lúcia me acolheu. Quando ela se aposentou, eu peguei a sala dela, sentei na cadeira dela, usei o mesmo quadro negro onde ela escrevia as lições que mudaram a minha vida. E cada menina que entrava na minha sala descalça, com vergonha, com o caderno de papel barato e o olhar de quem pede desculpa por existir, eu via eu mesma ali. E fazia por ela o que Dona Lúcia fez por mim. Porque é assim que a corrente funciona. Alguém estende a mão para você e você estende a mão para quem vem depois. Mamãe viveu para ver tudo. Viu eu dar aula.
Viu Solange abrir uma costura na sala da frente de uma casinha que a gente comprou com anos de trabalho juntado. Viu Ronaldo virar padeiro de verdade, com forno próprio e cheiro de pão fresco saindo pela janela toda madrugada. Viu Maria Celestina crescer, estudar, se tornar enfermeira. A menina que fugiu dormindo no colo da mãe sem entender nada, virou mulher que cuidava de gente doente com a mesma delicadeza que aprendeu sendo cuidada. Mamãe nunca mais lavou roupa para fora. No dia em que eu recebi o primeiro pagamento de professora, cheguei em casa, coloquei o dinheiro na mão dela e pedi que ela largasse a tábua e o sabão. Ela olhou para o dinheiro, olhou para mim e não disse nada. Mas à noite, eu vi que a tábua de passar estava encostada na parede, virada ao contrário, e nunca mais voltou para o lugar. Minha mãe foi ficando velha devagar, do jeito que as mulheres fortes envelhecem. Por fora, o corpo vai cedendo, mas por dentro, a estrutura fica firme até o fim. Ela se sentava na varanda da nossa casinha, numa cadeira de balanço que Ronaldo fez para ela com as próprias mãos, e ficava olhando para a rua, para os netos brincando no quintal, para o céu que mudava de cor sem pressa. Às vezes eu sentava do lado dela e a gente ficava ali, em silêncio, ouvindo o vento e o barulho da vida passando. E nesses silêncios, eu sabia que ela estava lembrando dos trilhos, do vagão, do cheiro de terra debaixo das tábuas do alçapão, do lampião de seu Tonico tremendo na escuridão. Carmen se foi numa manhã de sol. Dormiu e não acordou. Eu estava do lado dela, segurando a mão que tinha rasgado o tecido branco, que tinha esfregado cinza nos nossos pés, que tinha costurado o vestido verde de madrugada, a mão que nunca parou. Quando senti aqueles dedos afrouxarem nos meus, eu soube e chorei. Chorei como ela chorou naquela noite na cozinha do fogão frio, um choro que vinha de um lugar tão fundo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Mas não era choro de desespero, era choro de despedida, de gratidão, de quem sabe que a pessoa que está partindo já fez tudo o que veio fazer nesse mundo, e fez bem feito. Hoje eu estou sentada na mesma cadeira de balanço que era dela. A varanda é a mesma, o quintal é o mesmo, mas está cheio de gente. Meus filhos, meus netos, os filhos da Solange, os filhos do Ronaldo, os filhos da Maria Celestina. A casa que começou com um quartinho de zinco e um colchão no chão virou uma casa de verdade, com quintal, com pé de goiaba, com fogão que nunca apaga e mesa que nunca está vazia. Não é uma casa grande, mas é uma casa cheia. E casa cheia de gente que se ama é o maior patrimônio que existe. Eu nunca mais voltei àqueles trilhos. Nunca mais vi o vagão de seu Tonico. Soube, muitos anos depois, que a ferrovia foi desativada de vez e o mato engoliu tudo. Trilhos, ponte, dormentes. O vagão deve estar lá, ainda, enterrado no meio do verde, enferrujando em silêncio. E seu Tonico se foi sem que ninguém soubesse. Sem lápide, sem homenagem, sem ninguém para contar a história dele. Mas eu conto. Conto aqui, agora, para vocês. Porque aquele homem, que o mundo esqueceu, salvou a minha vida e a vida da minha família com uma caixinha enferrujada e um alçapão no chão de um vagão podre. Na minha história, seu Tonico foi o anjo que Deus mandou quando a gente estava na beira do abismo. E na sua vida, minha amiga? Você já cruzou com um seu Tonico? Alguém que não era da sua família, mas que te estendeu a mão num momento de muito desespero? Se já cruzou, escreve o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Faz essa homenagem. Porque tem gente que passa pela nossa vida e não sabe o tamanho do bem que fez. Eu olho para toda a minha descendência espalhada nesse quintal e agradeço a Deus todos os dias. Porque quando os homens de coração ruim fecharam todas as nossas portas, Ele usou um vagão podre no meio do mato para abrir o nosso caminho. O trem da nossa vida descarrilou, a ponte caiu, os cachorros vieram atrás. Mas a gente não parou. Porque mulher que carrega filho no colo e coragem no peito, não para. Dobra, verga, tropeça, cai no barro, levanta com o joelho ralado e continua andando. E se você está passando por uma fase difícil, se tem noite que você conversa com Deus no escuro pedindo uma saída, eu quero que você saiba de uma coisa.
A saída pode não vir do jeito que você espera. Pode vir num vagão velho, num alçapão escondido, numa caixinha enferrujada. Mas ela vem. Ela sempre vem. A paz que eu sinto hoje, sentada nessa varanda, com o cheiro de bolo de fubá saindo da cozinha e a risada dos meus netos no quintal, eu desejo para cada uma de vocês que caminhou comigo por esses trilhos hoje. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso, porque tem história que não pode ficar guardada. Tem história que precisa andar de boca em boca, de coração em coração, para que ninguém esqueça que sempre existe um jeito de recomeçar. Obrigada por ficarem aqui comigo. Até a próxima história. Com carinho, Aurora.